Você sabe diferenciar emoções de sentimentos? Sim, elas não são sinônimos. Emoção e sentimento são distintos. Uma emoção que cria um sentimento. E esse sentimento pode criar novas emoções e outros sentimentos. Emoções e sentimentos estão relacionados em constante ciclo psicológico, em constante desenvolvimento. As emoções, elas são reações cerebrais a um estímulo ambiental. Algo que vem de fora de você, que nós chamamos de ambiente. E ambiente não são só locais físicos, por exemplo, como a varanda aqui onde eu estou. Tudo que está fora de mim, tudo que está fora de você é um ambiente. Pessoas são um ambiente para nós. Como eu me relaciono com o meu cabelo é um ambiente para mim. O meu corpo é um ambiente para mim. A voz alta, o tom elevado de a voz de um líder, de um cônjuge, de um pai, de um filho, é um ambiente para mim. E isso causa reações subjetivas e neurobiológicas no nosso cérebro. E essas emoções que geram reações neurobiológicas, como por exemplo, sudorese, choro, dor de barriga, ou até um friozinho na barriga, boca seca, essas reações nem sempre nós conseguimos explicar, elas são automáticas. E o sentimento, na verdade, é o resultado de uma experiência emocional. As emoções, elas são, na verdade, reações automáticas desenvolvidas no nosso cérebro, instantaneamente. E elas estão relacionadas à comunicação. Elas são perceptíveis ao mundo ao nosso redor, às pessoas à nossa volta. Nós possuímos emoções diferentes do mesmo fato. Eu imagino que você já tenha vivido experiências com filmes, por exemplo. Você está assistindo o filme acompanhada com alguém e você está ali chorando, altamente emocionada, sentindo calafrios no seu corpo, e a pessoa do seu lado está lá, de certa forma refratária, sem nenhum tipo de emoção. E por que essas emoções são diferentes na minha e na sua forma de funcionar? Porque eu tenho uma história de vida, porque eu vivi determinadas experiências e eu estou mais próxima, mais relacionada de algumas emoções. E porque você tem a sua própria história de vida e tem as suas experiências. Então, por isso que as mesmas emoções para uns é mais complexas e para outros nem tanto. As emoções, elas podem ser vistas de duas formas, primárias e secundárias. As emoções primárias, elas são aquelas perceptíveis pelo mundo à nossa volta. Então, o pânico, a alegria, as pessoas conseguem notar em nós aquilo que nós estamos naquele momento passando no formato de emoções. E as emoções secundárias são aquelas emoções que nem sempre são visíveis aos olhos das pessoas ao nosso redor, como nervosismo, como culpa, como vergonha, constrangimento. E o sentimento, como eu disse anteriormente, na verdade é o resultado de uma experiência emocional. E esse resultado de experiência emocional geram gatilhos, e são esses gatilhos que partem para a criação de um sentimento. Essas sensações, elas acontecem no fundo da minha mente, no fundo da sua mente, e elas podem ser escondidas sim do mundo exterior. E justamente por a gente passar, às vezes, um longo período da nossa vida tentando camuflar, tentando maquiar os nossos sentimentos, que nós precisamos caminhar na direção do autoconhecimento para encontrar pessoas, ferramentas, situações onde a gente possa dividir os nossos sentimentos. Até porque as emoções, elas são automáticas e elas são passageiras. Agora, os sentimentos, eles podem durar uma vida inteira. Um sentimento de tristeza profunda, por exemplo, ele pode se transformar num transtorno de depressão maior.
E os sentimentos, eles são disposições mentais perante algo. Por exemplo, amor, ódio, inveja, felicidade, compaixão, decepção. Isso são alguns dos nossos sentimentos. Mas também tem gratidão, tem justiça, tem medo. Nossa, são centenas e centenas de sentimentos. Sinceramente, você reconhece? Você percebe as emoções mais frequentes? Você percebe quando você se emociona? Se você vem percebendo que existe algo que pode parecer uma insatisfação, que pode parecer um desconforto, um mal-estar, mas que você não sabe o que significa, pode ser um convite. Pode ser um convite da sua parte sábia que habita em você para que você venha iniciar a sua jornada de autoconhecimento, para que você venha a aprender a reconhecer, a perceber as suas emoções e, mais do que isso, raciocinar sobre elas. O que é raciocinar sobre elas? Na verdade, é refletir sobre elas, é pensar sobre elas. E acima de tudo, à medida que você começa a entender as suas emoções, entender os seus sentimentos, você passa a gerenciar essas emoções e sentimentos, e aí você não é mais um refém das suas emoções e dos seus sentimentos. E quando a gente consegue gerenciar essas emoções, gerenciar esses sentimentos, nós vamos de encontro com aquilo que realmente eu e você nascemos para ser. E automaticamente, à medida de quem eu sou, eu também consigo ter melhores resultados na minha vida. Nós precisamos ter 5 habilidades para ter inteligência emocional, ou seja, para aprender a gerenciar e a lidar com as nossas emoções. A primeira é desenvolver autoconsciência. Autoconsciência significa o quanto eu reconheço as emoções que habitam em mim. Então eu estou diante de uma situação, por exemplo, essa que nós estamos. Eu vivenciei uma situação que eu pude perceber agora, há minutos atrás, a minha emoção. Hoje o meu filho de 14 anos retornou às atividades escolares na escola presencial, e quando eu fui acompanhá-lo até o transporte escolar, que nem é hábito, porque afinal ele já é um adolescente, tem 14 anos, mas hoje eu quis estar com ele nesse momento, que ele também estava emocionado e ele gerou um sentimento de ansiedade por esse retorno, afinal é um ano afastado das atividades presenciais. Eu pude perceber, por meio da minha emoção, que os meus olhos marejaram e que por meio da minha emoção, o motorista do transporte que estava levando também se sentiu autorizado a se emocionar e nós podemos trocar ali. Então, essa percepção dessa emoção que eu senti, na sequência, criou em mim um sentimento de gratidão. Um sentimento de gratidão pela oportunidade de ele estar retornando às atividades habituais da escola, num ano tão importante como é o 9º ano, o ano de formatura. Poderia ter me gerado um outro tipo de sentimento, um sentimento de medo, um sentimento de ansiedade, mas o sentimento hoje foi de gratidão. Então, olha como é importante a gente ter autoconsciência, que é a primeira habilidade que a gente precisa para ter inteligência emocional. E a segunda habilidade é ter autorregulação. O que é autorregulação? Autorregulação é um aspecto cognitivo do nosso cérebro, e a autorregulação, ela faz com que eu consiga monitorar e controlar as minhas próprias emoções, alternando-as de acordo com as exigências da situação. Imaginem que se eu percebesse que a minha emoção estava deixando meu filho ainda mais ansioso, era importante que eu tivesse esse reconhecimento e que eu, ao monitorar essa emoção de alegria e um misto
de felicidade e de medo e de várias sensações juntas, né? Se eu percebesse nele que aquilo estava alterando o processo dele de vivenciar aquele momento, eu autorregulo e consigo ter esse autocontrole para que eu possa passar aquilo que ele estava necessitando naquele momento, segurança. Uma terceira habilidade que nós precisamos desenvolver. Então, só lembrando, nós precisamos ter autoconsciência, precisamos ter autorregulação e precisamos ter automotivação. A capacidade primeiro a capacidade de despertar interesse. Isso é se motivar, despertar interesse por algo. E o mais significativo da automotivação é a capacidade de sustentar, de nos mantermos interessados naquele determinado assunto, naquela determinada situação. Então, autoconsciência, autorregulação e automotivação. E agora a gente precisa ter empatia. Empatia é uma habilidade de inteligência emocional. É a capacidade de enxergar as situações pela perspectiva da outra pessoa. Então, assim como eu pude ter empatia pelo motorista do transporte que estava levando o meu filho, que compartilhou ali naquele momento algumas particularidades de enfrentamento durante esse ano da pandemia, e eu consigo olhar pela perspectiva dele, apesar de não ter passado por aquilo que ele estava compartilhando comigo. Autoconsciência, autorregulação, automotivação, empatia e habilidade social. Essas são as 5 habilidades que nós precisamos desenvolver para ter inteligência emocional. E o que é habilidade social? A habilidade social é um conjunto, na verdade, um conjunto de capacidades para que eu possa interagir socialmente com as pessoas à minha volta. Para que eu possa, por exemplo, expressar os meus desejos para as pessoas à minha volta. Para que eu possa respeitar e me ajustar, me adaptar aos desejos e às necessidades das pessoas à minha volta. E como está? Como está a sua inteligência emocional? Você reconhece as suas emoções? Você raciocina sobre elas? Você faz reflexões sobre elas? E acima de todas as coisas, você autorregula as suas emoções? Você tem desenvolvido a empatia? Você tem desenvolvido a automotivação? Você tem desenvolvido a capacidade de interagir com outras pessoas? Como é que tá isso na sua vida? A sua vida tá harmônica? Como é que tá? De verdade. E continue aqui, nos acompanhando diariamente, para que você consiga criar na sua vida, ao seu redor, ainda mais recursos emocionais, para que você possa, diante da sua inteligência emocional, ter a vida que o Criador sonhou para você antes mesmo de você nascer. Nos vemos em breve com mais reflexões. Um beijo no seu coração.